Oiê, vamos falar sobre relações ecológicas. Algumas vezes as relações ecológicas elas se dão por causa de alimentação, né? Mas nem sempre os seres, como um todo, eles não vivem de forma isolada, né? Eles estão interagindo ali com o meio que eles estão, seja com o sol, seja com a terra que ele vive. De alguma forma, os seres eles interagem com o ambiente em que ele vive. E essas interações a gente chama de relações ecológicas. Essas interações elas podem ser intraespecífica, que é quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie, mas ela também pode ser interespecífica, que é entre indivíduos de espécies diferentes. Tem uma história que a gente fala, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas a gente fala que ninguém é uma ilha. E aí, essa história de falar que ninguém é uma ilha é que ninguém vive isolado. Se a gente pensar numa ilha, por exemplo, ela não está isolada, né? Tem a areia, tem a árvore, tem os animais. Então, mesmo que essa ilha esteja ali muito longe de tudo, as coisas que existem indivíduos ali dentro daquela ilha se relacionando, né, interagindo. Então, sempre existem relações. Os indivíduos eles sempre se relacionam. E aí essas relações elas podem ser tanto harmônica quanto desarmônica, né? Às vezes essa relação ela é proveitosa, né, para todo mundo que está envolvido. A gente chama essas relações harmônicas também de relações positivas. A gente usa o sinal de mais mesmo. Então, quando a gente vai falar de uma relação entre dois indivíduos, se a gente falar que é uma relação harmônica, a gente vai lá e coloca lá. Vamos supor que a gente está falando de um coqueiro e de um macaco que bebe água do coco. E aí, esse macaco, quando ele bebe a água do coco, quando ele termina, ele vai lá e planta o coco. Sei lá. Estou dando exemplo tosco para vocês, só para vocês conseguirem entender o que é uma relação harmônica. Então, a gente vai falar que isso é uma relação harmônica, por quê? O macaco está se beneficiando quando ele bebe a água do coco, mas o coqueiro também está se beneficiando porque o macaco, ao beber a água do coco, vai lá. Vou dar um exemplo mais real, né? Tipo macaco e coco, não. Vamos supor que a gente tenha vou usar macaca ainda, um sagui que come umas frutas, uma pitanga, ele come pitanga. Então, quando ele come a pitanga, ele está se beneficiando, porque ele está tendo energia, né? E aí, nas suas fezes, ele libera a semente da pitanga, e aí, conforme ele vai andando lá e deixando as suas fezes, ele vai levando essa semente de pitangas, fazendo com que a pitanga nasça em outros lugares. Então, também é uma relação positiva para a pitangueira, porque ela está sendo, né, disseminada por aquele espaço. Então, isso é uma relação harmônica positiva para ambos. Mas a gente pode ter, por exemplo, vou falar agora do macaco e do coqueiro. O macaco tomando a água do coco. O coqueiro ele produz a água do coco e aí quando cai o seu coco lá, o macaco pega e toma aquela água de coco. Isso é muito positivo para o macaco, que está bebendo água, está se hidratando, está tendo energia. Para o coqueiro, tanto faz, porque ele produz aquele coco mesmo, ele já é da sua natureza produzir aquele coco, e aí ele não está sendo afetado, né? Nem negativamente, nem positivamente. Então, como ele não está sendo afetado, a gente vai colocar pro coqueiro um 0 e pro macaco um mais. Acho que ficou mais entendido agora. Algumas relações, elas podem ser também desarmônicas, né? Que a gente fala que são relações negativas e a gente vai sempre representar por um sinal de menos. Nessas relações, um dos indivíduos envolvidos é prejudicado. Então, sempre um dos indivíduos ali vai ser prejudicado. Seja predação, parasitismo, a gente vai estudar, vamos falar agora dos tipos de relações que existem, mas a desarmônica, um dos indivíduos sempre vai sair prejudicado e a gente vai utilizar o sinalzinho de menos para esse indivíduo que sai prejudicado e mais para o que sai beneficiado. Mas se tem o menos lá, é uma relação desarmônica. Então, dentro das mesmas espécies, né, as relações intraespecíficas, vamos falar um pouquinho sobre as harmônicas. A harmônica é, por exemplo, colônia. Quando a gente tem indivíduos da mesma espécie que se juntam
anatomicamente. Então, a colônia sempre está ligada à anatomia. Eles se juntam anatomicamente para fazer um corpo. Esses indivíduos, eles podem, como que eu falo? Podem dividir tarefa, mas essa não é a principal, né? A principal função dessa colônia é porque eles estão ali se juntando e formando um corpo. Por exemplo, as caravelas. Sociedade. Aí já em sociedade, né, são indivíduos da mesma espécie, mas eles não estão se relacionando anatomicamente, né? O que eles fazem ali é divisão de trabalho. Então, abelha, formiga, todos esses seres eles vivem em sociedade. Se você for ali, né, você reparar um formigueiro, se você ficar observando o formigueiro, você vai ver que algumas formigas são responsáveis por produzir o formigueiro, algumas formigas são responsáveis por levar alimento e água para esse formigueiro. Algumas formigas são responsáveis pela reprodução, algumas formigas são responsáveis por fazer essa divisão. Então, essa divisão do trabalho está relacionado com sociedade. Então, sempre que a gente vê divisão de trabalho dentro de uma mesma espécie, a gente está falando de sociedade. E dentro de uma mesma espécie, quais são as relações desarmônicas que a gente tem? Gente, eu estou citando as principais, a gente tem outras relações dentro da mesma espécie. Estou falando aqui para vocês sobre as principais. Então, desarmônica, a gente tem canibalismo. Canibalismo é algo que ele não acontece de forma natural, né? Em estado normal, em lugar em equilíbrio, dificilmente vai acontecer canibalismo. Canibalismo, ele ocorre em situações específicas. Então, vamos lá. Na espécie humana, aonde acontece canibalismo? A gente tem dois fatores que mais levam a esse caso de canibalismo dentro da espécie humana. Primeiro, escassez de recurso. Então, me perdi, eu e 10 amigos na mata, e a gente tá andando pela mata já tem 15 dias, a gente não sabe o que árvore a gente pode comer, que árvore a gente não pode comer, tudo que tinha ali, né, perto da gente, larva, esses negócios a gente já comeu, a gente continua com fome, e um dos nossos amigos morreu de fome, ele não tinha mais condições de continuar com a gente e morreu. O que a gente fez? A gente pegou algum objeto cortante ali na mata, fomos cortando algum pedaço dessa pessoa e fomos nos alimentando dela até que a gente recebesse socorro. Então, dos fatores de acontecer canibalismo dentro da espécie humana é por causa de escassez de recurso. Em algumas sociedades, tipo, muito restrita mesmo, não é, né, normal, mas a gente tem algumas sociedades que algumas comunidades que elas praticam o que elas chamam de antropofagia. O que acontece? Elas acreditam que quando você se alimenta de um ser, você se alimenta de todo o conhecimento daquele ser também, de tudo que aquele ser tem. Então, por exemplo, vamos supor que você tem em uma sociedade uma pessoa que é super desenvolvida e ela tem tudo que aquela comunidade precisa. Então, ela é ágil, ela é esperta, ela faz bananeira, faz tudo que precisa, tudo que as pessoas daquela comunidade precisam, essa pessoa faz. Então, eles vão lá e aí cozinham essa pessoa e todo mundo come essa pessoa, porque eles acreditam que todas as características que essa pessoa tem, né, tudo isso que ela tem de tão sagaz, de tão importante para conviver naquela comunidade, todas as pessoas que se alimentarem daquilo também vão ter. Normalmente, isso acontece de forma consensual, as pessoas falam, ok, eu me desenvolvi mesmo para ajudar minha comunidade, vocês podem fazer. Outras vezes é porque, sei lá, né, existem algumas sociedades, algumas comunidades que elas comem, as pessoas então, tipo, tem uns homens brancos aqui rodeando a nossa aldeia. Pega um deles, come um deles e serve como exemplo para todo mundo, e aí os homens não voltam mais ali. Competição. Por que as pessoas os indivíduos da mesma espécie competem? Compete por espaço, compete por alimento, compete pela fêmea, né? Então o macho ali ele vai competir pela mesma fêmea, a fêmea às vezes compete pelo mesmo macho. Existe uma série de coisas ali. Tudo que você precisa para viver naquela comunidade que você vive,
os indivíduos, todos os indivíduos vão precisar também. Então, você ali está em constante competição com as pessoas da sua comunidade. Então, por exemplo, os seres humanos. Os seres humanos competem por espaço, competem por alimento, competem por fêmea, compete para passar no vestibular. Tudo é competição. Tipo, sempre que você tem alguém da mesma espécie, sempre que você está ali, né, convivendo com seres muito próximos da sua espécie, você está competindo de alguma forma com eles. E dentro de espécies diferentes, né, quais são as relações interespecíficas? As harmônicas, a gente tem o mutualismo e o comensalismo. O mutualismo são aquelas relações em que os dois indivíduos eles se favorecem daquela relação. Então, é uma relação mútua, né? Tanto um quanto o outro se favorecem. E aí a gente tem o comensalismo. Comensalismo, a gente, para falar, né, de comensalismo, a gente fala comensal, vivem junto e não faz mal. Por quê? Porque um indivíduo vai estar se beneficiando e para o outro ele não vai estar perdendo nada. Então, vamos lá. Uma relação mutualística, onde os dois se beneficiam. Existe uma espécie de pássaro que fica em cima do boi, e aí ele fica ali em cima do boi comendo os carrapatos que tem em cima do boi. Carrapato é um parasita, né? Quando o pássaro retira esse carrapato do boi, ele se alimenta desse carrapato, ele ganha energia. E para o boi, ele retira um parasita do boi. Então, é uma relação mutualística muito ótima para os dois. Apesar do pássaro estar fazendo o que o pássaro faz com o boi é predação, o que o pássaro e o boi, a relação entre o pássaro e o boi é uma relação de mutualismo. E aí o comensalismo. Ali no mutualismo ainda a gente tem um exemplo que é muito citado também, que é o peixe palhaço e o tubarão, né? Que o peixe palhaço fica comendo o resto dos dentes do tubarão. E aí isso também é ótimo para os dois, né? O peixe palhaço porque tem alimento ali, consegue se alimentar, e o tubarão porque tem alguém limpando os seus dentes. Então também é uma relação ótima. Comensalismo é quando quando não interfere na relação com o outro. Então, por exemplo, você pode ter uma tartaruga que anda de um lado para o outro e aí ela leva um inseto super leve nas suas costas. Quando esse inseto está andando nas costas da tartaruga, ele está economizando energia. Então, para ele, é uma relação muito boa. Para a tartaruga, não está fazendo diferença nenhuma, não está nem bom nem ruim. Então, é comensalismo, né? Tartaruga zero, o inseto que está andando ali, usando ela de transporte mais. Mutualismo é sempre mais, comensalismo é sempre mais zero. E aí, relações desarmônicas. A gente tem uma que a gente conhece muito, né, que é o predatismo. Todo mundo sabe sobre o predatismo, tipo um animal preda o outro. E aí isso acontece dentro de espécies diferentes, né? Como eu falei, canibalismo não é algo comum de acontecer. E se for dentro da mesma espécie, a gente chama de canibalismo. Mas um animal predar o outro, normalmente essa predação é para se alimentar, mas como eu já disse, pode ser, por exemplo, por causa de espaço, por outro tipo de competição. Mas isso é uma relação desarmônica. O parasitismo, a gente tem que um animal, ele parasita o outro. Então, os seres humanos, por exemplo, eles têm muito parasitas no seu intestino, principalmente no seu intestino delgado. Fica lá, né, um monte de verme ali parasitando. E ali o intestino delgado é onde ocorre a absorção de nutrientes. Então, esses parasitas, eles vão ficar ali retirando o alimento do ser humano. É sempre o ser humano que está perdendo, o parasita que está ganhando, né? Então, vai ser sempre mais, menos. Desarmônicas é sempre mais, menos. Competição também existe, né? Competição entre espécies diferentes. Então, espécies diferentes podem conviver no mesmo espaço e aí elas vão competir por espaço. Espécies diferentes podem ter o mesmo alimento, então elas vão competir por alimento. Aqui em harmônica, eu esqueci de falar para vocês sobre o inquilinismo. A gente tem, por exemplo, algumas bromélias que ficam em cima de árvores, porque é uma região mais sombria para ela crescer. Para a árvore, tanto faz, a bromélia está ali ou não,
mas para a bromélia é importantíssimo ela estar ali, porque é o único lugar que ela consegue crescer. É mais zero, né? E é importante a gente saber também que esse inquilinismo, alguns autores vão falar sobre inquilinismo e alguns autores não vão falar de inquilinismo, eles vão falar de comensalismo. Então, se você não tiver a opção de inquilinismo, você considera um comensalismo. Se você tiver a opção, você pode colocar inquilinismo, né? Que inquilinismo é um tipo de comensalismo, mas é um tipo muito restrito, né? O inquilinismo ele só serve mesmo para quando o indivíduo usa o outro como casa.